Abdul, estudante como vocês. Sou um auxiliador, sou ajudar aqueles que não entendem sobre matéria. Aquilo que eu não entendo também, eu procuro esses vídeos. Então, se gostares do vídeo, manda um like e subscribe. É assim mesmo, ok? Yeah. Hoje falaremos da família B. Dizer que a família B é constituída por elementos de transição ou elementos transitivos e apresenta seu eletrão mais energético situado no subnível D ou F. Isso significa que nós temos aqui os elementos transitivos que terminam, são elementos transitivos. E se formos a fazer a distribuição eletrônica desses elementos, nós teremos como o último subnível, o subnível mais energético, o D. E F, o F, que são elementos transitivos internos, que são elementos que deveriam estar presentes dentro da tabela periódica, mas por questão de espaço foram colocados cá embaixo. Então, primeiro falaremos dos elementos transitivos externos. Tem como principal característica apresentar seu eletrão mais energético situado no subnível D. É isso que eu estava a falar agora. Os elementos transitivos externos, se formos a fazer a distribuição eletrônica de um elemento presente aqui, nós teremos o último subnível D. Teremos o subnível D como na sua última camada. Então, antes de fazermos a distribuição eletrônica, temos aí a nota bem. Como indicar o grupo? Para indicar o grupo dos elementos transitivos externos, não é como indicávamos nos elementos representativos. Diferentemente, é diferente. Nós temos uma regra irregular. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa tabelinha. Podemos ter aqui o terceiro grupo é indicado por D1. O quarto grupo é indicado por D2. O quinto grupo por D3. O quarto grupo por D4. O sétimo grupo... Desculpa. O sexto grupo por D4. O sétimo grupo por D5. Do D6 a D8. Temos o oitavo grupo. E para indicar o primeiro grupo temos o D9 e D10 para o segundo grupo. Portanto, o que é D1, D2, D3? Significa que para indicar o grupo no elemento transitivo externo, nós vamos trabalhar com o último subnível e os eletrões que ele tem. Nós trabalharemos com os eletrões presentes no subnível. Por exemplo, se fazemos a distribuição eletrônica desses elementos aqui presentes aqui, nós teremos um D aí. Então, consoante o D que nós vamos encontrar, nós vamos indicar o grupo. Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica. Já temos aqui a distribuição eletrônica. Como podem ver, e para fazer a distribuição eletrônica, nós temos primeiro fazer o diagrama de Pauling, para poder saber como é que começa. Tens aqui, primeiro assim, sucessivamente. Então, portanto, agora, depois de termos a distribuição eletrônica feita do elemento X que tem 21 número atômico, nós vamos indicar o grupo. Primeiro, nós temos que saber que nós vamos trabalhar com a última camada, o último subnível, que é o subnível D. Então, temos aqui o 3D1. Portanto, no 3D1, o que nos importa é o número de eletrão. Então, nós temos aqui o número de eletrão. Então, se nós temos D1, nós vamos procurar na nossa tabela qual é o grupo. Temos aqui D1, vai ser terceiro grupo B. Já temos a questão resolvida. Vamos para o segundo exemplo. Temos aqui número atômico 26. Teremos a distribuição eletrônica feita e temos o nosso subnível D. Temos aqui o 3D6. Nós queremos D6. Então, quantos eletrões nós temos? Temos 6 eletrões. Sabemos que de 6 até 8 eletrões no subnível D pertence ao oitavo grupo. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o oitavo grupo B. Temos aqui observação. Os elementos do primeiro grupo possuem distribuição de eletrônica diferente da teórica. Que significa que nós teremos um elemento
Por exemplo, normalmente teremos um NS2 e D9. Mas na distribuição eletrônica do primeiro grupo, nós temos que utilizar essa fórmula, que vai ser NS1 e D10. Então, um eletrão sairá do subnível S para o subnível D. Então, toca fazer a distribuição eletrônica. Já temos aqui a nossa distribuição, assim bem dizendo, eletrônica feita aqui embaixo. Então, se nós podemos notar aqui que na primeira distribuição eletrônica que eu fiz do elemento X, que tem 29 número atômico, nós teremos aqui como os níveis mais energéticos 4s2 e 3d, o que é errado. Se nós formos a usar a fórmula que nos é indicada para o primeiro grupo B, teremos 10 no subnível D e um eletrão no subnível S, que não é este. Então a distribuição eletrônica certa seria esta aqui. Então tu vais diminuir ou tirar um eletrão do subnível S para o subnível D, que é característico também no segundo grupo. Então aqui nós teríamos primeiro grupo B. E viremos aqui no segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui a distribuição eletrônica também feita. Temos aqui o nosso subnível. Por que nós não colocamos o 1 aqui? Por quê? Nós temos 30. Então, se nós tirássemos um eletrão para aqui, já seria 11. Nós não temos essa fórmula. Então, temos aqui 3, temos D10. Então, vamos procurar aqui. O D10 é o segundo grupo. Segundo grupo B. Então, há uma característica semelhante entre o primeiro e o segundo grupo, pois eles têm os subníveis todos preenchidos, que é D10 e o D10. Agora falaremos dos elementos de transição interna. Apresentam seu eletrão mais energético no subnível F, que é seu subnível F. Então, os elementos de transitivo interno são esses aqui. São os latanídeos e actinídeos, que apresentam os latanídeos que têm o número de camada 4F, tem 4 como número de camada ou níveis de energia, e o F como o subnível. Então, ele tem como número de eletrões de 1 a 14. Quer dizer, temos aqui de 1 a 14. E os actinídeos têm um nível de energia, o 5, e tem um subnível também F, que vai ser também de 1 a 14. São elementos de transição interna. Então, vamos virar aqui a folha. Então, até aqui. Os latanídeos são 4F1 a 4F14. Então, os latanídeos e actinídeos, ou, em geral, os elementos de transição, eles são todos pertencentes ao terceiro grupo, que é este aqui. O terceiro grupo é este que fica normalmente daqui, na tabela periódica. Então, eles deveriam estar dentro da tabela periódica, mas por questão de espaço, eles foram colocados por baixo. Eles pertencem a terceiro grupo B. Portanto, eles têm número de camadas diferentes. Nós temos primeiro latanídeos, depois actinídeos. Na tabela periódica podemos ver isso. Nós temos latanídeos e actinídeos. Então, temos aqui os latanídeos com 6 camadas e actinídeos com 7 camadas, ou é representada na sétima camada, no sétimo período, assim bem dizendo. Temos aqui um exemplo de elemento transitivo interno. Este é temos o 4F1, é um latanídeo. Então, fizemos aqui a distribuição eletrônica do elemento. Chegamos à conclusão que é um 4F1. Então, já sabemos que termina com F, é terceiro grupo B. Então, mas qual é o período? Sexto período. Mas por que sexto período? Porque está na sétima camada da tabela periódica. Está no sexto período da tabela periódica. Temos aqui o actinídeo. Temos um exemplo do actínio. Temos aqui com 89 número de protões. Fiz aqui a distribuição eletrônica. Temos aqui o nosso nível ou subnível mais energético, o 5F1, que tem um eletrão. Sabemos que o 4 e o 5F, ou os elementos com F, eles são do terceiro grupo. E o 5F é um actinídeo. Então, eles são do terceiro grupo B.
Mas qual é o período? Já falamos aqui, o período é o sétimo, está na sétima camada, está no sétimo período. Sétimo período. Temos aqui uma observação. Os elementos internos são ou pertencem ao terceiro grupo B e sexto e sétima camada na tabela periódica, que são latanídeos, sexto período, e actinídeos, sétimo período. Temos aqui também uma nota bem por falar, que os elementos de transitivo interno e externo também apresentam distribuição eletrônica irregular. Nós vimos aqui que não é uma distribuição eletrônica teórica. Temos aqui um exemplo do primeiro grupo, que temos aqui o 4S1 e o 3D10. Muito obrigado. Like aí o canal. São ainda principiantes. Dúvidas e críticas positivas. Gostaria. Thanks.